Às vezes na televisão me chamam de especialista em desastres aéreos. Eu não sou um especialista em desastres aéreos. Eu sou especialista em 347, 310, em 11 desastres aéreos. Na verdade 12, porque eu estou escrevendo 12ª agora. Eu continuo a conversar com o Ivan Santana, escritor, e nessa segunda parte da entrevista vamos saber um pouco da experiência que ele tem, que ele adquiriu com a aviação, que o tornou uma das principais fontes quando ocorrem acidentes aéreos aqui no Brasil. Você é piloto e como você aprendeu tanto sobre acidentes? Olha, eu sou piloto desde 1958, quando eu tinha 18 anos. Ou seja, assim que eu tirei carteira de motorista, eu tirei também brevet de piloto. Então eu sempre gostei de aviação. Só que para pagar as horas de voo, eu comecei a trabalhar no mercado financeiro e comecei a ganhar muito dinheiro no mercado financeiro e fui adiando o projeto meu de ser piloto comercial, adiando, até que eu adiei para sempre e continuei sendo apenas piloto amador. Mas sempre li muito sobre avião, sempre me interessei muito sobre a aviação e quando eu resolvi escrever Caixa Preta, aí eu passei a estudar inquéritos aeronáuticos, conversar com pilotos, aí digamos que eu fui reaprendendo. Mas minha vida toda é essa, reaprendendo sobre assuntos novos, e acabei, às vezes na televisão me chamam de especialista em desastres aéreos. Eu não sou um especialista em desastres aéreos, eu sou especialista em 347, 310, em 11 desastres aéreos, na verdade 12, porque eu estou escrevendo 12ª agora, são aqueles nos quais eu estudei. Mas como agora a televisão me chama sempre que cai um avião, eu acabo estudando outros também e eu vou acabar concordando que eu virei um especialista em desastres aéreos. E quando você não tem o tempo de estudar, sequer foram divulgadas informações sobre aquele acidente, você é logo chamado pela mídia, como é que você faz? Os últimos desastres foram assim, né? Às vezes, 6 horas da manhã me liga o Miami Herald, por exemplo. O que você acha do avião da American Airlines que caiu? Eu nem sabia que tinha caído o avião. Falei, me dá uma hora. Aí eu ligo a CNN e começo a ver e estudar, e baseado em outros acidentes, converso com pilotos. Daqui a alguma hora eu sei um pouco. Só para dar um exemplo bem prático, esse acidente que matou o time da Chapecoense, eu fui a primeira pessoa a dizer que foi pane seca, falta de combustível. Mas por quê? Eu telefonei para o Luciano Mangoni, que é meu coautor do livro Voo Cego, que estava no metrô de Lisboa. Falei, Luciano, o que derrubou aquele avião? Ele falou, pane seca. Ele decolou com combustível certinho para o voo e teve que fazer umas voltinhas lá, porque tinham 3 aviões na frente. Ele já sabia disso, porque ele estava estudando, ele estava fazendo um curso numa escola de pilotos da Comunidade Europeia que fica em Lisboa. Eles já tinham discutido e chegado a esse consenso. Então eu pude falar na televisão, foi pane seca. E outros acidentes como este agora com o Teori Zavascki? Esse acidente com o Teori Zavascki demorou mais uns 2 dias, mas foi fácil perceber por causa quando começaram a chegar os dados meteorológicos, apenas 60 metros de visibilidade vertical. Então o avião sai de São Paulo, do aeroporto de Marte, um lugar onde tem toda a tecnologia possível. O avião é um espetáculo, um King Air, tem toda a tecnologia, mas vai pousar num aeroporto que não tem tecnologia nenhuma, passa a ser um avião sem tecnologia, porque a do aeroporto não adianta nada para ele, já que não tem. Então o fato dele ser um piloto expert naquela rota Marte, Paraty, prejudicou ele, porque se ele fosse um piloto inexperiente, ele voltava. Mas como ele era muito experiente, conhecia muito, ele resolveu passar ali, a gente chama ciscar em aviação, tá? Ele resolveu desviar de uma nuvem para cá, desviar da outra para lá, chegar perto do mar, e num descuido ele bateu com a ponta da asa no mar, e aí era inevitável o acidente. Por que ocorrem tantos acidentes aéreos ultimamente aqui no Brasil? Não ocorre não, ocorre menos do que ocorria nos anos 2000 e menos do que ocorria nos 90, nos 80, nos 70. Apenas quando ocorre um desastre de avião, a gente tinha essa mesma impressão nos anos 1960, tá? Quando cai um avião, se naufraga, por exemplo, um ferry boat lá na Indonésia, sai a notícia pequenininha no jornal e tal, mas se cai um avião na Indonésia, sai na primeira página, se um piloto alemão se suicida, sai na primeira página, durante dias e mais dias nos jornais. O desastre de avião
mexe com todo mundo. Então dá a gente a impressão que está caindo avião demais. Não está, não. As estatísticas mostram que o número de acidentes aéreos está diminuindo. É muito mais seguro voar num avião do que perder o avião e pegar o táxi de volta para casa. E um acidente que marcou a aviação mundial, com o avião da Avianca partindo da Colômbia, virou livro agora. Você escreveu Voo Cego em parceria com o Luciano Mangoni. Interessante que você dá um detalhamento técnico, mas também passa o drama das pessoas, dos passageiros. Como é que foi a elaboração deste livro? Bom, eu procuro, quando escrevo sobre acidentes aéreos, acidentes onde morreram pessoas, mas também sobreviveram pessoas. Porque se morre todo mundo, fica muito difícil escrever sobre o que aconteceu no avião. Você só escreve sobre o que aconteceu na cabine de comando, porque a caixa preta registra. Mas quando tem, digamos, entre aspas, sorte de ter sobrevivido gente, é mais fácil que você não só entrevista as pessoas, como você lê jornais da época, New York Times da época, você lê livros escritos na época. E eu tenho uma coisa também, eu não sou afobado para escrever. As pessoas querem que eu escreva sobre desastres frequência. Pode ser que eu escreva, mas vai ser a partir de 2021, 5 anos após o acidente, que eu vou começar a pensar em pesquisar, porque a verdade vai aparecendo aos poucos, entendeu? Então, é o tempo que leva você a descobrir o que aconteceu no avião. É um trabalho investigativo, demorado, de eliminação. Quando uma pessoa diz para você, Ivan, o piloto estava cheirando cocaína, você ignora aquilo, você sabe que é mentira. Que o piloto não estava cheirando cocaína, se tivesse estaria com a porta fechada, seria impossível um passageiro ver. Mas já me aconteceu isso, de darem testemunhos completos durante uma hora e eu ignorar tudo, porque se a pessoa diz que o piloto está cheirando cocaína, eu já eliminei todo. Outro me disse que o sequestrador deu 500 tiros, eu sabia que ele só tinha 12 balas, entendeu? Então, não só você tem que pesquisar a verdade, como expulsando toda a mentira. E sempre que eu tenho uma dúvida, eu não publico, por mais interessante que ela seja. Se eu não tenho certeza de que aquilo aconteceu, eu simplesmente não escrevo. A parceria com o Luciano Mangoni? Foi espetacular, porque ele é um senhor piloto, ele é comandante de Boeing 777, que é um dos aviões mais sofisticados da aviação comercial. Ele voa o mundo inteiro, é uma parceria engraçada, porque eu fico sentado aqui no meu escritóriozinho, que eu chamo de sarcófago, que é pequenininho aqui em casa, e ele fica voando pelo mundo inteiro. Às vezes ele está sobre o Polo Norte, às vezes ele está em Hong Kong, às vezes ele está em Istambul, às vezes ele está em São Francisco. Então, mas eu escrevo, por exemplo, é muito fácil escrever com ele, porque eu escrevo uma decolagem toda errada. Eu não tenho a preocupação de escrever uma decolagem certa, porque o Luciano corrige e põe a decolagem certa. Antes não, eu tinha que escrever a decolagem, mandar para um piloto daquele tipo de avião, o cara corrigir, mandar para mim, de favor. Agora não, ele é profissional de aviação, mas ele é profissional de escrever também, está escrevendo junto comigo, meio a meio. Então eu posso escrever errado, que ele vai corrigindo. Então é uma grande vantagem. Além do Luciano ter um ótimo texto, quer dizer, então facilita também. Se ele tivesse um texto ruim, não adiantaria muito. Ele escreve bem, porque ele é advogado, ele foi inclusive presidente da OAB, e ele é uma pessoa que tem muita cultura além da aviação, além de ser um piloto super experimentado. Ivan, quando você está escrevendo um livro, você pensa no perfil do seu público? Porque o que eu percebi aqui, principalmente nesse último, é que você dá um detalhamento técnico que vai atender a um público mais técnico, mais exigente, e um detalhamento humano dos personagens, dos passageiros do voo, que vai atender ao grande público, né? Com um tom de romance, embora sejam histórias verídicas. Na hora que você está escrevendo, elaborando, você pensa nisso, no teu público-alvo? Penso o tempo todo. Na verdade, o meu ofício é escrever. Se eu achar um assunto interessantíssimo para mim, mas apenas para mim, eu não vou escrever. Por que adianta eu escrever um livro? Às vezes leitores me pedem, não, por que você não escreve sobre, sei lá, um assunto que a queda do avião dos Mamonas Assassinos? Não interessa, porque foi uma coisa rapidíssima, aconteceu. Como é que eu vou encher linguiça durante 200 páginas sobre uma coisa que aconteceu em alguns segundos? Eu penso no público, sim, o tempo todo. É o meu ofício escrever. Eu não tenho só que escrever, eu tenho que escrever e as pessoas têm que comprar o livro. O livro tem que vender bem, de preferência
ser bem aceito pela crítica e, obviamente, o ideal é que sejam os dois, mas pelo menos uma das duas coisas tem que acontecer. Ou ele tem que vender bem, ou ele tem que receber uma boa crítica. Se ele vender mal e tiver uma má crítica, é uma tragédia, é um fracasso. Você pensa nesse livro traduzido para outras línguas, uma vez que é o Ocidente referência na aviação global? É um acidente que não tem nada a ver com o Brasil. Um avião que saiu da Colômbia para os Estados Unidos, levando só colombiano, com alguns americanos, mas praticamente só colombiano. Eu acho que esse livro vai ser traduzido para o espanhol, acho que vai provocar um tremendo interesse na Colômbia, interesse nos Estados Unidos também, já que o avião caiu em Nova York, foi um acidente muito importante na história da aviação americana. Então, eu penso grande nesse livro. Eu penso não só nele ser traduzido para o espanhol, como para o inglês, como até virar filme, já que eu acho que vira um tremendo thriller cinematográfico. Sem dúvida. Última pergunta, você pode me dar um autógrafo? Claro, será um maior prazer. Aqui. Luciene é com N só. Luciene com N só e Miranda, aproveitar e te agradecer. Luciene, eu não boto o sobrenome não, você quer? Luciene, como você preferir. Aproveitar e agradecer você nos receber na sua casa, contar um pouco do seu trabalho, esses bastidores e aguardar uma próxima oportunidade de entrevista para a Ducascope. Olha, vai ser um prazer voltar a falar com vocês e falar para os espectadores. Muito obrigada. Luciene Miranda para a Ducascope TV.